Estou aqui com a irmã Quelúcia. Irmã Quelúcia, por favor, a senhora poderia se apresentar, por favor? Eu sou a irmã Quelúcia Martins da Silva, da Congregação dos Santos Anjos Custódios e filha dessa paróquia, desde pequenininha. Nossa, que bênção, né, irmã? Com muita alegria que nós temos a senhora aqui no nosso meio, né? Nesse último domingo também do mês vocacional, mês de agosto. E, inclusive, aqui na nossa paróquia ainda está acontecendo hoje, né? Esse Kairos vocacional. Kairos vocacional é um encontro para os jovens, a partir dos 16 anos, né? Discernirem as suas vocações dentro da igreja, né? Para conhecer a vontade de Deus, né? Para cada um e cada uma. Então, estou aqui com a irmã Quelúcia e gostaríamos de saber, irmã, sobre a sua vocação. A senhora faz parte dessa congregação, né? E que faz parte também da nossa paróquia aqui, numa das nossas comunidades aqui. Então, a senhora gostaria de falar para nós um pouquinho sobre a tua congregação? Claro, gostaria de falar. Eu estou nessa congregação há 27 anos, eu completei esse ano, dia 23 de fevereiro, então já tem um tempinho de caminhada, e a vocação religiosa, ela é um chamado a viver radicalmente a consagração batismal. Todo mundo já é consagrado pelo batismo, mas o religioso é alguém que é chamado a mostrar isso, através dos votos, né? A denunciar que não podemos ser escravo nem do prazer, nem do poder, nem do ter. Então, pelos votos, a gente acaba visibilizando isso, né? Uma profecia contra essas formas de idolatria. E aí, um certo dia, Deus, olhando para mim, igual a todas as outras meninas dessa paróquia, porque eu percebi meu chamado neste meio paroquial, também pediu de mim um coração indiviso, de uma forma prática, assim, real. Não veio nenhum anjo, nenhum santo falar comigo, né? Num trabalho apostólico, a gente percebeu que Deus pedia isso de mim. E aí a gente vem tentando responder ao longo do tempo. Muito bom. A sua história é linda, né, irmã? E nessa maneira resumida, né, que já colocou. Mas ainda gostaríamos de saber como foi esse despertar vocacional para você. Então, aqui na paróquia, na minha época, né, tinha 15 anos, nós tínhamos um grupo que visitava as pessoas acamadas, porque não sei se vocês recordam, quem é daqui, quem ficava muito doente, não tinha o que fazer, era mandado para casa. E nós íamos de 2 em 2, adolescentes, visitar essas famílias. E aí eu fui visitar uma senhora, mas eu fui no dia errado, na hora errada para mim, né? Para mim era errado, né? E chegando lá, essa senhora estava, eu fui sozinha, e ela pediu que eu entrasse. Lá na Praia do Siqueiro, onde eu moro hoje, eu fui visitá-la e ela pediu que eu rezasse por ela e me disse que ela viveria tudo o que tinha vivido até aquele momento, inclusive a enfermidade, né? Ela me falou que ela ia partir, e ela era muito grata a Deus, pelos filhos que teve, pelo marido, inclusive pela doença. Aquilo me impactou muito, e eu fui à casa das irmãs rezar por ela. Rezando por ela, com uma inveja, né? Queria ser igual ela, né? Ela sorria, ela estava muito tranquila. Eu vi uma irmã passando, que não me viu sentadinha, ornamentando o altar. Naquele momento eu percebi, assim, desse jeito, eu vou terminar o fim da minha vida grata como aquela enferma que eu acabei de visitar. O que eu fiz naquela hora? Só chorei, porque o medo era muito grande. Como é que eu ia contar para os amigos? Como é que eu ia falar para o namorado? Como é que eu ia dizer para a mãe e para o pai? E aí eu guardei, né, comigo durante 3 meses, até procurar uma religiosa e conversar com o meu diretor espiritual da época, para ver o que eu ia fazer com aquele desejo. E foi assim. Foi de uma maneira muito concreta e inesquecível. Uma maneira real, assim. Não teve nada de mágico. Teve, sim, de profundo. E eu digo assim, hoje, se eu morrer hoje, o que eu queria estar fazendo agora? Eu queria estar aqui.
E a partir, né, do que a senhora acabou de falar sobre o seu despertar vocacional, e, né, a senhora colocou uma questão interessante, né? O fato que a verdadeira vocação, o discernimento da nossa vocação, não tem que ser pelo meio de uma coisa mágica, né? Um Deus que à noite vai nos acordando, meu filho, minha filha, quero que você seja padre, seja freira, mas foi uma coisa real, uma coisa normal, e aí ao longo desses anos você vai discernindo que realmente eu quero ser feliz, viver feliz igual aquela senhora. Olha só que coisa interessante. Eu falar para os jovens, né? Os jovens que estão querendo, né, se lançar nessa vocação para a vida consagrada, mas que tem medo ou que estão esperando uma resposta dramática, né, de Deus chamando. Bom, primeiro que tenham muita paciência de ouvir Deus nas situações reais da vida, no dia a dia, no prático, naquilo que Ele semeia dentro do nosso coração. Depois, procurar ser acompanhado por alguém. Assim, na minha vida eu tenho um diretor espiritual desde essa idade, né? Eu tenho vários diretores, ao longo da vida foram tendo vários diretores, e aí a gente consegue ver e discernir o que Deus está pedindo. Porque Deus, Ele é claro, a gente é que é confuso. Deus, Ele vai se revelando aos pouquinhos. E é lógico, conversando com o sacerdote da sua paróquia, conversando com um religioso, uma religiosa da sua confiança, essa pessoa vai começar a te ajudar a separar a fantasia do real chamado de Deus. E aí, paulatinamente, a gente vai vendo nesse processo o que Deus de mim e o que eu posso já hoje começar a responder. Olha só, irmã, que resposta interessante. Quer dizer, nós precisamos das pessoas que já são talvez freiras ou padres, até de homens e mulheres casados, né? Para nos ajudar, para discernir realmente que vocação Deus está nos convocando a desenvolver dentro da igreja. Então, nesse sentido também gostaria de saber se a senhora é diretor espiritual para algumas meninas que estão querendo ser freiras, talvez na tua congregação, ou para talvez uma outra congregação feminina. Então, eu posso acompanhar alguém. No momento, ninguém me procurou para esse serviço, né? Mas eu prestei durante muitos anos, quando vivia no Paraná. Né? Aqui ninguém me procurou para direção espiritual, acho que é porque as pessoas confundem muito, né? Por um lado eu sou psicóloga, né? Eu deixo isso bem separado, né? Bem claro, né? E por outro, quem está em busca da vocação precisa mesmo de um diretor espiritual, de uma diretora espiritual, de um acompanhante, né? É um processo que não dá para fazer sozinho. O caminho espiritual não dá para fazer sozinho. Eu mantenho meu diretor espiritual até hoje, porque sozinha eu não acredito que vou longe não, sabe? É verdade. Obrigado, irmã. E também, né, só para acrescentar que a oração, né, nesse processo de discernimento vocacional, ela falou sobre a importância das pessoas experientes, né, dos diretores espirituais para nos ajudar, mas também uma vida de intimidade com Jesus, uma vida de oração também nos ajuda a discernir também, né, realmente qual é a nossa vocação. Depois da sua palestra muito tocante, né, a senhora veio aqui também para nos ajudar a compreender um pouquinho a mais, né, a vocação para a vida religiosa e um pouquinho também da sua história como consagrada nessa congregação linda dos Santos Anjos Custódio, né? Muito obrigado pela sua presença, irmã. Eu agradeço os senhores, né? Meu itinerário como religiosa e como formanda sempre teve ligado a São Cristóvão, porque era aqui que eu voltava de férias, era aqui que eu encontrava minhas origens. E quando o senhor fala da oração, é o único lugar onde a gente consegue escutar de fato Deus, no silêncio, onde a gente vê diante dele quem a gente é, né? Sem máscaras, sem sombras, né? E é isso que a gente leva depois para o diretor espiritual, é isso que a gente leva depois para a vida. Eu agradeço e digo a vocês, não tenham medo, Deus nos ama e amando nos dá a graça de fazer aquilo que Ele quer das nossas vidas.
Olha só que lindo, né? Terminando com a palavra forte, não tenhais medo. Como Jesus falou uma vez para seus discípulos, não tenhais medo. Venha e me segue, não é? Que Deus nos abençoe você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha nesse momento. Que Deus abençoe também a sua vida dentro da tua família e a sua vocação. Que cada vez mais você descubra o que é a vontade de Deus na vossa vida. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.